Na semana passada, nós começamos uma série de mensagens intitulada Encare 2024 com fé e esperança. Para além daquelas metas, daqueles alvos de início de ano que nós colocamos e que antes do meio do ano nós já abandonamos a maioria deles, o propósito dessa série é nós aprendermos a estabelecer mudanças na nossa vida, olhando para aquilo que temos sido até agora, para as dificuldades que temos tido em estabelecer mudanças, em mudar, aquelas tentativas que sempre caímos nas mesmas circunstâncias. Nós não podemos ignorá-las, achando que porque mudou o ano tudo vai ser novo. Elas continuam sendo nossas características, nós precisamos encará-las se quisermos estabelecer mudanças verdadeiras. E nós precisamos fazer isso com fé e com esperança, sendo dirigidos por Deus, sendo orientados por Deus. A minha esperança é que nessas reflexões e nessa série de mensagens, você seja desafiado, você seja encorajado a parar de conduzir a sua vida de acordo com os seus princípios e valores, se eles não forem os princípios e valores de Deus, a partir da sua sabedoria, se ela não for a sabedoria de Deus, e que você seja desencorajado a continuar guiando a vida a partir daquilo que você acha melhor, mas que você saia daqui com seu coração transbordando de fé e de esperança, de que Jesus já tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para mim e para você. Ele já tem o melhor para mim e para você. Ele já fez isso por mim e por você naquela cruz do Calvário. E hoje o que nós precisamos é viver com fé em tudo aquilo que Ele fez por nós. Na semana passada, se você não viu essa mensagem, você pode assisti-la lá no YouTube. Eu quis trazer foi uma mensagem em que eu procurei encorajar o seu coração, animar você na presença de Cristo conosco nessa caminhada. No mundo, nós teremos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu este mundo. Então eu e você precisamos olhar para essa vida, cheia de desafios, cheia de intempéries, cheia de reveses, olhar para as fraquezas do nosso coração, para as nossas dificuldades, cheios de fé, de que o Senhor caminha conosco. Você não está sozinho nas tentativas de mudança. Você não está sozinho em 2024. E você não continuará sozinho. É nessa esperança que eu e você, e nessa fé que eu e você podemos olhar com perspectiva e falar, é possível mudar. É possível mudar. Mas hoje eu quero, de uma forma diferente da semana passada, eu vou ser um pouco mais, eu vou ler um pouco mais, eu vou fazer uma coisa que raramente eu faço, que é citar alguns versículos e não me manter em um. Se você já reparou, eu gosto de pegar uma passagem, um parágrafo, e expor aquela passagem, Isso é uma exposição bíblica. É eu falar sobre aquilo que o texto está falando e explicar, para mim aplicar na nossa vida. Mas hoje eu quero ir para alguns textos, porque hoje eu vou pregar no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele tem alguns versículos, ou melhor, vários versículos, que complementam ideias das sabedorias que estão ali colocadas por Deus. E eu quero caminhar nesse livro com você. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler um texto base, mas todos os versículos que eu for citar de Provérbios, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui para você. Já anotei tudo, então eu vou ler de acordo com a sequência do pensamento e da linha de raciocínio da mensagem. Você não precisa se preocupar, mas eu quero que você esteja comigo, porque hoje é uma mensagem de muita informação. Muita informação não significa menos espiritualidade, pelo contrário, é informação bíblica, é palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é espiritual e ela toca o seu coração, mas eu preciso da sua atenção. Eu preciso que você fique comigo aqui nesse tempo que nós vamos falar sobre lidar bem com as mudanças. Nós precisamos lidar bem com as mudanças. Nós precisamos aprender a tomar decisões de formas ou com princípios e com ferramentas que a palavra de Deus e a sabedoria de Deus nos dá, para que a gente possa ver diferença, para que a gente possa perceber os frutos das mudanças que nós precisamos executar nas nossas vidas. O texto base que eu queria ler com você, ele está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, é um texto, são palavras de Jesus, e ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme.
Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Chuvas e tempestades vêm para o sábio e vêm para o tolo. A diferença é que a casa do sábio permanece e a casa do tolo é destruída. Não sei se você já viu, às vezes quando dá alguma chuva forte, louvado seja Deus, nós não temos furacões, essas coisas aqui no Brasil, mas quando há uma chuva forte, uma chuva de vento, às vezes arranca algum telhado, às vezes cai alguma parede, ou parte da casa é danificada, a parte elétrica talvez da casa é danificada, né? Mas a casa permanece lá. E aí você vai trabalhar para consertar as coisas que estragaram, a casa permanece. Mas quando a gente vê aquelas imagens de outros países onde tem furacões, você vê uma casa totalmente estilhaçada pelo chão. Não há o que ser feito, a casa ruiu. Tem que ser feita outra casa, tem que ser começada de novo. A casa não permaneceu após a tempestade. Essa ilustração tão vívida de Jesus não tem a ver com uma casa de tijolos, areia ou madeira que a gente pode reconstruir, mas tem a ver com a nossa vida. Se nós não ouvirmos as palavras de Jesus e praticarmos, é a nossa vida que vai ruir. São os nossos relacionamentos que ruirão. São as nossas esperanças em relação à vida que vão escorrendo pelos nossos dedos. E aí, à medida que o tempo vai passando, à medida que os anos vão vindo, a amargura, a dor, a tristeza vai tomando conta do nosso coração, pelas coisas que ficaram para trás. A palavra de Deus não quer deixar que a gente chegue nesse ponto. E hoje eu quero falar com você sobre lidar bem com mudanças, o que nós podemos fazer, quais são passos, atitudes que nós podemos ter para tomar decisões. Como eu e você podemos tomar boas decisões. Como eu e você podemos tomar decisões sábias, decisões que sejam, que tragam mudança para a realidade que a gente vive. E o primeiro princípio que eu queria te passar na palavra de Deus é: não seja precipitado. Não seja precipitado. Não sei se você já parou para perceber, a maioria das pessoas, elas são apressadas. Elas querem tomar decisões no calor da emoção, naquele afã de fazer alguma coisa, e eu quero isso para hoje, eu quero isso para amanhã, não, mas eu quero isso aqui, porque isso aqui vai me dar aquela outra coisa, e eu preciso daquilo, e fica naquele desejo incontrolável de querer alguma coisa. E nós vivemos um tempo, eu falo isso aqui sempre, vou repetir, em que o nosso mundo despreza a experiência e o conhecimento de vida dos mais velhos e valoriza a inexperiência e a vitalidade dos jovens. Eu e você precisamos aprender, jovens, eu e você precisamos aprender a ouvir os mais velhos. Eu e você precisamos aprender com a experiência deles. Se tem uma coisa que uma pessoa mais velha, via de regra obviamente, mas geralmente sabe, é que não vale a pena ser apressado. Ele já errou muito, ele já foi apressado. E ele aprendeu que algumas coisas não valiam a pena. Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Vou ler de novo. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Há decisões que nós temos que tomar na nossa vida, que a gente não pode pensar como se a vida fosse o hoje, pronto e acabou. Tem coisas que eu só vou colher o fruto lá na frente se eu começar a plantar hoje. E assim como uma planta, que quando se joga a semente, tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo, nós também precisamos aprender a construir algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente olha a nossa vida como se o hoje fosse a última coisa. Cuidado, não seja precipitado nas suas decisões. Não, eu não posso esperar um ano é muita coisa. Não, eu preciso decidir fazer isso aqui agora. O problema é que quando nós fazemos assim, nós sofremos as consequências e acabamos, como diz o versículo, pobres. Veja, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Isso é intensificado pelo nosso mundo, porque a gente vive num mundo de instantâneos, né? A internet tem que ser mais rápida, a comida tem que ser fast food, né? Fast food
é uma expressão em inglês, né, para comida rápida. Food é comida e fast é rápido. Então precisa ser rápido, eu tenho que passar com o meu carro, pegar a minha comida e já sair com ela. A minha internet ela está muito lenta, eu preciso dela mais rápido. Eu preciso das coisas para ontem, para ontem, para ontem. E o mundo nos acelera desse jeito e faz com que a gente seja apressado nas decisões que a gente toma. Nós levamos essa mentalidade do instantâneo, da pressa e do imediato para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para as nossas decisões e atitudes e acabamos agindo de forma precipitada. O apressado toma atalhos e fica pobre. Cuidado, não seja precipitado. A pessoa quer ir lá, quer mudar de emprego. Vai lá e pede demissão, cai fora. Quer começar tudo do zero. Problemas no relacionamento, vou largar, vou me divorciar porque não dá certo. Decisões da vida não podem ser tomadas desse jeito. Nós não podemos tomar decisões desse jeito. Buscando um atalho, buscando um passo rápido para a saída. Se você está, mesmo que seja numa situação difícil, cuidado. Você não vai sair dela num passe de mágica. Não tem uma atitude que nos tire de uma coisa que vem sendo construída há muito tempo, de uma hora para outra. A gente precisa ter calma. Obrigado, meu irmão. A gente precisa ter calma e não ser apressado. E não se precipitar. Dentro dessa ideia de não seja precipitado, eu quero te dar um outro conselho. Prepare-se, planeje bem e trabalhe. A parte A do versículo diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação. Meus irmãos, as coisas não caem do céu. A gente não adianta ficar esperando que eu vou fazer uma coisa, isso aqui vai dar muito certo e eu vou ficar rico, ou do nada vai ter uma guinada na minha vida e vai começar tudo. Planeje e trabalhe com dedicação, tudo aquilo que você quer na sua vida. Se você quer, e um bom sonho, se você quer ter uma família lá na frente, não deixe para pensar quando você estiver mais velho. Comece a planejar ela o mais cedo possível. Se você quer chegar nos últimos anos da sua vida e ter um pouco mais de estabilidade, comece a planejar antes. Trabalhe com dedicação desde agora. Tome decisões sábias, que não sejam precipitadas, mas que sejam com trabalho e dedicação. As decisões da vida, elas não podem ser isoladas ou fruto do calor da emoção, mas devem ser parte de um plano maior. As melhores decisões que tomamos são aquelas que nós temos o fim da nossa vida como perspectiva. Não olhe a vida como sendo nesse momento, como sendo hoje, aquilo que você quer agora. Olhe a sua vida como passado, presente e futuro. As melhores decisões que você tomar na sua vida são aquelas que você está considerando o final. Você está pensando a longo prazo. Pense assim. Pense de uma forma, como diz o texto, que você vai planejar e você vai construir alguma coisa. Com tempo, com dedicação. Então nós precisamos pensar sobre, se queremos tomar decisões pensando no fim da vida, a gente precisa pensar, quem queremos ser no fim das nossas vidas? Para que a gente possa tomar boas decisões hoje. O que eu quero ter? O que eu quero construir? Onde eu quero estar? As coisas que eu quero planejar na minha vida. Primeiro você precisa responder a pergunta: quem é você? E essa pergunta, quem é você, tem a ver com a sua identidade. Se você ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, você não teve a sua identidade restaurada pelo Filho de Deus, eu não tenho nenhuma palavra para te dar. Não há esperança para quem não tem Cristo Jesus. Não há esperança para essa vida, não há esperança para a próxima, não há esperança para aquilo que fazemos. Cristo Jesus é o único que pode nos dar uma identidade, nos fazer lutar por algo de verdade, construir uma vida que vale a pena ser vivida. Somente Cristo Jesus. Por isso, quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o propósito pelo qual você vive? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar quando você for mais velho? E por que você está aqui? Qual é o seu propósito nessa terra? Qual é o seu propósito nessa vida? Tem a ver com aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário? Ou tem a ver apenas com você mesmo? As decisões do dia a dia, elas precisam estar conectadas com esse fim. Nós precisamos olhar para além do nosso desejo imediato e olhar para aquilo que nos ajudará adiante na estrada da nossa vida. Olhe além, prepare-se, e você pode fazer isso, e você poderá fazer isso executando um plano na sua vida. Você terá um plano e você vai conseguir dar passos em direção a ele se você pensar a longo prazo. Prepare-se, trabalhe bem. Segundo, pense nas consequências das suas decisões. Quem planeja bem.
Não é só quem planeja, é quem planeja bem. E sabe qual que é a maior dificuldade de planejar bem? Você conseguir pensar nos pontos cegos da decisão que você tem para tomar. Pense, qual o impacto dessa decisão na minha vida, nos próximos momentos, dias, meses ou anos? O que isso aqui vai trazer para mim nas próximas etapas da minha vida? Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. O ingênuo, o imprudente, o inexperiente, ele é apressado. Ele não pensa nos perigos, ele ignora os sinais de alerta. Ele não quer ver, ele simplesmente segue em frente. Mas o prudente, ele tem uma característica. Ele está disposto a dar o braço a torcer e ouvir aquilo que outros falam e ele mesmo não quer ouvir. O prudente, ele dá o braço a torcer e diz assim: ó, pode ter alguma coisa aqui que eu não estou vendo e eu preciso de alguém que me ajude a ver. Por isso o conselho com os mais velhos: quando você for fazer alguma coisa, pergunte a alguém mais velho. Nós vamos chegar nessa parte sobre ter conselheiros, mas quando você pergunta para alguém, é interessante que geralmente você ouve uma perspectiva que você ainda não tinha ouvido. Às vezes a gente faz igual o cavalo, né? A gente coloca os tampões nos nossos olhos e continua. Não, eu estou certo. E continua. Esse versículo, em hebraico, ele é um termo militar. E é muito interessante porque esse antever o perigo, ele é um soldado que eles colocavam, quando um exército estava saindo para a batalha, ele colocava um exército, eles colocavam um soldado alguns quilômetros à frente do exército. E esse soldado, ele ia com a mesma função que tem um sentinela que fica na torre guardando a cidade. Quando ele visse que o exército inimigo estava se aproximando, ele voltava rapidamente e avisava o exército, para que eles pudessem estar preparados. Se eles tivessem que montar alguma coisa, eles pudessem fazer. Agora, o problema é que se eles apenas fossem caminhando, mesmo que fossem um exército, estivessem ali preparados para a batalha, se eles apenas se defrontassem com o exército inimigo, talvez não desse tempo deles se prepararem. Então eles mandavam alguém na frente, para que eles pudessem ter a visão prévia de qual a distância do inimigo que está vindo. O prudente, ele antevê o perigo. O prudente, ele manda alguém na frente, ele coloca alguém para ajudar ele a olhar e a perceber as coisas que ele está decidindo ou que ele precisa decidir na sua vida. O prudente, não sei se você já reparou, mas quando a gente quer alguma coisa, a gente manipula os fatos, não é verdade? Quantas vezes eu fui aconselhar, e mesmo com a quantidade absurda de fatos, o marido, o pai ou a mãe tentando manipular a situação: não, mas olha isso aqui está bom, está melhor, colocando panos quentes e tentando manipular as coisas para não ver uma situação. O prudente, ele não tenta tampar o sol com a peneira. Ele fala: opa, tem isso aqui, então isso aqui eu preciso encarar isso aqui de frente. Eu preciso encarar isso aqui e falar: eu preciso mudar essa atitude, ou eu preciso mudar essa situação na minha vida, eu preciso mudar essas pessoas que estão caminhando comigo ou fazendo alguma coisa. Eu preciso mudar. O prudente, ele não ignora as circunstâncias da sua vida. Quando nós percebemos um perigo ou uma decisão que parece complicada, nós precisamos ter cuidado e buscar refúgio. Uma pessoa que não entende que nossos momentos na vida estão conectados, e a decisão que eu tomo agora continuará a ecoar pelos próximos anos da minha vida, ela segue adiante e sofre as consequências. Cuidado, não seja apressado. Planeje bem, trabalhe com dedicação nas coisas que você quer construir na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, falar sobre essas questões, é difícil. Mas a gente precisa ter uma coisa em mente: quando eu erro, Deus perdoa? Perdoa, com certeza Deus perdoa. Deus nos recebe de volta, mas não significa que Ele tira as consequências. Isso não significa que nós não lidaremos com as consequências das más escolhas que nós fizemos. Não significa que Deus nos livrará daquilo que temos que enfrentar por conta daquilo que decidimos. Por isso, decida bem, pense bem. O perdão do Senhor não tirará as consequências
das decisões que você tomou. Há um momento da nossa vida, quando nós começamos a decidir, há um momento de não retorno. Há um momento em que a gente não pode mais simplesmente desfazer algumas coisas que a gente fez. Em todas as áreas da nossa vida. Há um momento em que podemos sair e há um outro momento mais tarde que a gente não pode sair. Eu estou preso nas circunstâncias, nas decisões que eu tomei. O ingênuo, quando tinha a chance de retroceder, escolheu continuar em seus caminhos, acabando na miséria. Decisões impactam todas as dimensões da nossa vida, áreas, momentos da nossa vida. O que o sábio quer nos ensinar é: toda decisão tem um preço. Cuidado, cuidado. Eu gosto muito daquela frase, acho que até repito mais, mas é porque é muito boa. Aquela frase do C.S. Lewis que ele diz: a cada decisão que tomamos, uma parte do nosso caráter é rachada ou selada. Ou nós ficamos mais fortes para continuar a vida e tomar boas decisões, ou nós nos tornamos mais parecidos com esse mundo, ou nós nos tornamos mais reféns de nós mesmos nas decisões que temos para fazer. Por isso, uma coisa que hoje não é um problema, 5, 10 anos depois, ela pode estar num ponto de não retorno. Não é mais possível eu mudar aquela situação. Pastor, o senhor está desconsiderando a graça de Deus? Não estou desconsiderando a graça de Deus. Eu estou dizendo que a graça de Deus, ela estava presente desde aquele primeiro momento da decisão. É a gente que não recorreu a ela e continua tomando decisões de acordo com o que a gente acha. Então, quando a gente está colhendo uma consequência, não é uma coisa que Deus deixou de prover para nós. É algo que nós deixamos de buscar no Senhor. Teimosia na decisão. Essa é uma parte muito interessante. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera correto, mas acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Hoje pode parecer que não são decisões perigosas e vão te trazer muitos benefícios imediatos, mas no futuro trarão morte. Nossos momentos de vida estão conectados, não se esqueça disso. As suas escolhas hoje, elas ecoarão durante a sua vida. Elas ecoarão na sua vida. Hoje nós estamos na era dos coaches, né? Qualquer coach financeiro aí que você vê, mesmo que não com as mesmas palavras, mas na área financeira ele vai te falar isso. As coisas que você decidir hoje, elas vão refletir no seu amanhã. A forma como você administrar o seu dinheiro hoje, a forma como você investir os seus ativos hoje vai aparecer amanhã, vai ecoar amanhã. Então, eu e você não podemos ignorar o fato de que a todo dia estamos sendo colocados diante de escolhas. Todo dia nós temos decisões a tomar. E se essas decisões não forem baseadas, se essas decisões não forem firmadas na sabedoria da palavra de Deus, se essas decisões não forem direcionadas pelo Senhor, nós invariavelmente colheremos as consequências de caminhos que tomamos por desconsiderar a graça de Deus. Então perceba, nós estamos lendo versículos que estão nos ensinando a tomar decisões antes delas acontecerem. Depois que nós tomarmos a decisão errada, por exemplo, usar o exemplo da errada aqui, a graça de Deus continuará presente, ela poderá te perdoar dos seus pecados, mas não se esqueça, pode ser que você não se livre das consequências, pode ser que você tenha que lidar com elas, por toda a sua vida. Então, eu e você precisamos aprender a lidar com momentos de mudança e de transição. Eu e você precisamos aprender a tomar boas decisões em 2024 para corrigir alguns erros que talvez tenhamos tido até aqui na nossa vida e projetar um futuro diferente. E projetar uma mudança diferente daqui para frente na nossa escolha. Então, a primeira verdade que eu queria te ensinar: cuidado, não seja precipitado. A segunda: busque e siga a direção de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Eu estou diante de uma decisão, seja grande ou pequena. A primeira coisa, cuidado, não seja precipitado. A segunda, busque e siga a palavra de Deus. Como eu posso conhecer a palavra de Deus? Primeiramente, ore pedindo sabedoria ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria,
peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá vocês por pedirem sabedoria. Deus é generoso, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar a decidir bem, Ele quer nos ajudar a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Ele quer nos ajudar a construir uma vida que, quando as tempestades vierem, forem fortes e até danificarem a nossa casa não venha ruína. Nós é quem precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos e buscá-lo na sua palavra. Me lembro quando, no primeiro ano de seminário, eu tinha 19 anos, eu precisei tomar uma decisão para qual igreja eu iria servir no final de semana. Nosso seminário, ele tinha 3 formas de avaliação. Não era só o estudo. Nós ficávamos durante a semana no seminário, estudávamos. Final de semana nós servíamos numa igreja local, participávamos do ministério, né? E nós também éramos avaliados pela nossa conduta dentro do seminário e na igreja, que era a parte de vida, né? Estudo, vida e ministério. Eram os 3 pilares do seminário. E aí, eu tinha que tomar uma decisão. Se eu iria servir numa igreja em São José dos Campos, ou se eu iria servir numa igreja em Jundiaí. As 2 igrejas eram muito boas igrejas. A igreja de São José dos Campos, uma igreja grande, eu seria auxiliar do pastor de jovens da igreja. Foi a primeira opção que eu tinha. Fiquei muito feliz, falei, nossa, era muito do que eu queria. A outra igreja em Jundiaí era uma igreja que estava passando por um momento difícil. Ela estava passando por um momento de transição pastoral e não tinha pastor ali. Mas eu lembro que numa dessas decisões, nessa decisão que eu tinha que tomar, eu liguei para 2 pessoas. Uma foi para o meu pai e outra foi para o pastor Leandro. E eu perguntei para eles, o que eu devo fazer, o que eu devo decidir? E aí, de formas diferentes, mas uma coisa muito interessante que eu ouvi os 2 falando para mim era assim, eu tinha 19 anos, eu era novo, mas eles falaram assim, isso aí já tem a ver, parafraseando aqui obviamente, né? Essa decisão já tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A gente pode até dar a nossa opinião do que seria melhor ou pior, mas é você quem precisa começar a construir as suas decisões com Deus. Aquilo foi um marco na minha vida, nas minhas decisões, na minha forma de pensar a vida e decidir. Eu não senti meu pai e meu pastor me abandonando. Eu senti meu pai e meu pastor me ajudando a pensar assim, você precisa começar a tomar suas decisões junto com Deus. Ore, pedindo a Deus sabedoria. E dali para frente, o que eu fiz? Comecei a orar. Falei, Deus, eu não sei. Porque não tinha uma coisa errada. Qualquer uma das 2 era uma boa opção. Nessas situações difíceis que são... não tem uma questão moral de certo ou errado. Às vezes essas situações são difíceis de decidir na nossa vida. Eu comecei a orar. E Deus foi inclinando meu coração para Jundiaí. O meu coração humano estava em São José dos Campos, mas Deus foi inclinando meu coração para Jundiaí. E que bom que eu fui para Jundiaí. Hoje eu estou casado, pai de Samuel e pai de Estevão agora, né, meus irmãos? Pra você ver como Deus vai conduzindo as coisas e a gente nem sabe. A minha esposa estava lá em Jundiaí e Deus estava me inclinando para lá e eu querendo ir para o outro lado. Graças a Deus que o Senhor corrigiu minha direção. Então, nós precisamos aprender a orar pedindo sabedoria a Deus. Esse foi um exemplo que eu carrego na minha vida, de um momento em que eu estava numa decisão e orei pedindo a Deus sabedoria e ouvi. Mas pode ser que em outras decisões na minha vida, eu esqueça desse princípio, não ore e não peça a sabedoria de Deus, e aí eu posso tomar uma má decisão. Uma boa decisão não me livra, uma boa decisão no passado não me livra de uma má decisão no futuro. Eu e você precisamos estar numa vida de relacionamento com Deus, de proximidade, uma vida de caminhada com o Senhor, em que eu conheço os princípios e os valores do meu Deus. Através da oração nós temos a perspectiva de Deus sobre aquela decisão, que é muito maior do que a nossa, que enxerga muito mais longe do que nós conseguimos. Nós começamos a enxergar mais além por sermos direcionados por Deus em nossas decisões. E contemplamos coisas que nós mesmos jamais poderíamos imaginar. Eu não poderia imaginar que eu conheceria a mulher da minha vida, a minha esposa, em Jundiaí. 3 anos depois, eu fui para Jundiaí em 2012, mas fui conhecer a Carol só em 2014, 2 anos, né? Fui conhecer a Carol só em 2014. Eu não poderia imaginar isso, mas Deus já estava conduzindo isso na minha vida. E eu agradeço ao Senhor por ter me ajudado a tomar essa decisão, segundo aquilo que Ele estava colocando no meu coração. A segunda parte. A primeira, ore pedindo a Deus sabedoria. Segunda, conheça a palavra de Deus. Não seja refém de uma espiritualidade de sinais. Deus me dá um sinal. Deus me revela isso. Deus me revela aquilo. Se eu ver um Fusca azul hoje, eu vou saber que é o Senhor dizendo sim na minha vida. Se tiver um clarão no céu, eu vou entender que é o Senhor na minha vida. Salmo 119, versículo 105 diz assim:
Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mateus 22, versículo 29, Jesus diz assim: e Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O Senhor não associa poder a uma espiritualidade diferente, mas a conhecer as Escrituras, mas a conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões longe da palavra. Nós fazemos isso porque no dia a dia a palavra está distante de nós. Quando precisamos, no momento da decisão, não sabemos o que ela diz e decidimos por nós mesmos. Conheça a palavra de Deus como fonte de sabedoria. Eu já disse isso aqui várias vezes. A Bíblia não é um livro para religioso, não é cartilha de religioso. A Bíblia é um livro sobre a história de Deus, transformando as nossas histórias. E Ele pode transformar a sua, através da sabedoria dessa palavra. A Bíblia traz respostas claras para muitas coisas. Por exemplo, a decisão mais importante da sua vida. Qual é a sua identidade, que eu tinha citado aqui? A decisão mais importante da sua vida é qual é a sua resposta ao que Jesus fez por você. A Bíblia traz uma resposta muito clara. Se você não conhecer Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, a sua vida está condenada e a sua eternidade também. Mas não só quando você chegar lá na eternidade, aqui também já está. Jesus é a nossa única saída. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. É Ele quem nos ajuda a tomar boas decisões. É Ele quem nos ajuda a construir uma vida que vale a pena ser vivida. É Ele quem nos ajuda a construir uma vida que não escorra pelos nossos dedos por decisões ruins que tomamos. Ele também nos ajuda na segunda decisão mais importante da nossa vida, que é com quem nós vamos. Com quem vamos? Com quem vamos continuar a nossa jornada? Por exemplo, seus amigos. A palavra de Deus, o livro de Provérbios está repleto de conhecimentos a respeito dos seus amigos. Se há um amigo teu que te distancia de Deus, ele pode ser muito gente boa, mas o que ele tem agregado na sua vida? Eu não digo para você parar de conversar com ele, mas você precisa fazer a pergunta um dia: quem está influenciando quem? Quem está compartilhando princípios e valores para quem? É ele quem está compartilhando os princípios e valores de uma caminhada longe de Deus, ou eu quem estou compartilhando com ele uma caminhada com o Senhor? Por exemplo, com quem você vai se casar. Você não vai abrir a Bíblia e encontrar o nome da pessoa que você quer se casar, mas você vai encontrar inúmeros princípios e orientações de como você deve escolher uma pessoa. A primeira delas, uma que às vezes é difícil falar hoje, é sobre o jugo desigual. Não se coloque num relacionamento, num compromisso, numa aliança. Não tente desenvolver uma vida com uma pessoa que tem um princípio e um valor diferente do seu, que não ama Jesus, que não quer caminhar com Jesus e viver para Ele como você quer. Se eu e você negligenciarmos esse princípio, hoje talvez no momento da paixão, principalmente para os jovens, pode não ficar claro as diferenças, mas pode ter certeza que no casamento vai ser, e vai ficar claro. Vai ficar nítido o quanto vocês pensam diferente. Então, sobre assuntos, desde os mais importantes àqueles que são mais rotineiros, a palavra de Deus tem a sabedoria. Nós precisamos conhecer. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus, ponham-na em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra de Deus e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem se esquecer do que ouviram, serão felizes no que fizerem. Veja que interessante, a lei que liberta. Lei não parece que vai amarrar a gente? Lei não parece que vai segurar a gente? Mas é ela que liberta. Porque o que nos trouxe para viver num mundo tenebroso como esse foi a escolha dos nossos pais, de Adão e Eva, de viverem de forma independente do Senhor. Eles queriam ser como Deus, eles queriam ditar as regras da própria vida. E eu e você somos iguais a Adão e Eva. Se nas decisões que temos para tomar diariamente na nossa vida, também desconsideramos a sabedoria e a palavra de Deus. E quando nós decidimos como Adão e Eva, assim como eles trouxeram morte e destruição, nós também trazemos morte e destruição para a nossa vida. Conheça a palavra de Deus. Essa lei perfeita é uma lei que liberta. Persevere nela, coloque em prática, sem se esquecer do que ouviu. Agora olha o final.
vocês serão felizes no que fizerem. Já reparou que a Bíblia nunca definiu felicidade? A Bíblia não diz felicidade é isso ou aquilo. A Bíblia não tem um versículo assim. Felicidade é. Mas ela fala sobre as características de uma pessoa feliz. E esse texto é um deles. Feliz é aquele que conhece e põe em prática a palavra de Deus nas suas decisões. Feliz é aquele que abre mão de si mesmo, dos seus achômetros, dos seus pensamentos de é melhor do que aquele. Feliz é aquele que abre mão desses pensamentos para colocar os conhecimentos de Deus em prática. Não seja conduzido pelos seus sentimentos. Ore pedindo a Deus sabedoria. Conheça a palavra de Deus, não seja conduzido pelos seus sentimentos. Provérbios capítulo 1, capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não confie na sua capacidade de avaliar e tomar decisões. Você pode ser enganado por você mesmo. Nossos sentimentos nos atrapalham a tomar uma boa decisão. Por que tantas pessoas tomam decisões ruins na vida? Porque a maioria delas aceitam uma mentira que predomina na nossa cultura. Siga o seu coração. Faça o que te faz feliz. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? O que mais deveria nos instigar nesse texto não é a afirmação de que o nosso coração é mau, mas é a pergunta: quem sabe de fato o quanto o próprio coração é mau? Sabe o que ele quer instigar na gente? O pensamento que a gente não sabe o quanto o nosso coração é inclinado para o mal. A gente não sabe o quanto o nosso coração é desalinhado e pode nos levar para fora dos caminhos de Deus. A gente não tem nem consciência do quanto. Então eu, na dúvida, no conhecimento de que o meu coração é muito mais tendencioso a se desviar dos caminhos de Deus do que eu mesmo possa imaginar, eu preciso ter a palavra dele como meu guia e como a minha bússola. Não pode ser eu mesmo a tomar as minhas decisões. As tempestades na vida, elas vêm para todos. Lutas, dificuldades. Nós vivemos num mundo caído, num mundo em que Adão e Eva tomaram a decisão de andar sozinhos e as consequências são vividas por todos nós. Mas neste mundo, não viva por seus sentimentos. Eles também estão corrompidos. Não deixe as emoções te dominarem. Mas eu não estou sentindo. Sentimentos não são confiáveis. Tome decisões e direcione sua vida por fé na palavra de Deus. Creia e confie na palavra do Senhor. Esse livro, escrito algumas partes há mais de 2.000 anos, outras há mais de 3.000. Este livro, embora antigo, não é antiquado. Esse livro, embora antigo, não é desatualizado. Esse livro é o que eu e você precisamos para a nossa vida hoje, para guiar cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida. Quando uma decisão for difícil, e for aquelas áreas mais cinzas, sabe aquelas áreas que a gente não tem uma coisa certa e errada, uma situação difícil? Outro conselho que eu te dou: use balizas na sua vida. Ore a Deus pedindo sabedoria, conheça a palavra de Deus, não seja conduzido por sentimentos e use balizas para tomar a sua decisão. Você reparou que quando alguém vai fazer uma baliza na autoescola, ele usa uns cones para ajudar a pessoa a direcionar o carro e poder fazer a baliza? Use alguns princípios para tomar decisões na sua vida. Primeira coisa, é lícito. 1 Coríntios 10, 23 diz isso. É permitido? É legal? É moral? Não. Então não faça. Mesmo que você queira muito. Sim, é lícito. Então, pode fazer. Porque não há algo errado naquilo que você está fazendo. Isso edifica? A segunda pergunta que você deve fazer. A primeira, é lícito? A segunda, isso edifica? 1 Coríntios 10, 23 também. Isso me levará a crescer ou pode prejudicar a minha vida? Faça essa pergunta. Essa decisão que eu estou tomando me levará a crescer ou pode me prejudicar na minha vida? A terceira, isso escraviza? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Se alguma decisão que você fizer te manterá preso, seja a compra de um carro, que pode te manter preso financeiramente e te atrapalhar em outras coisas, a fazer outras coisas na sua vida, a administração do seu dinheiro, a forma como você tem conduzido a sua vida, seja Netflix, o uso que você tem tido do seu lazer, das suas redes sociais, do seu celular, um relacionamento. Cuidado, se você toma decisões que te escravizam, você deixará
de servir a Deus e passará a servir a você mesmo e as demandas daquilo que te escravizou. Pare, não siga nessa direção. Quarto, isso é bom para os outros? A palavra de Deus não diz que a gente tem que pensar só na gente. Geralmente a gente pensa, né? O meu dinheiro é meu. Meu dinheiro é para mim. E acho que nem dá, tinha que ser mais. Meu tempo, não, meu tempo é para mim. Os meus recursos, não, meus recursos são para mim. Isso é bom para os outros? É bom para mim, mas eu vou abençoar a vida de outras pessoas? A minha esposa, os meus filhos, a minha comunidade, os meus amigos, meu trabalho, meus colegas. A última baliza. Isso glorifica a Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Através dessa decisão que eu tomar, Deus será glorificado? Às vezes você pensa que Deus é glorificado só quando eu faço alguma coisa na igreja, trabalho na igreja, um cargo na igreja. Não, Deus é glorificado em tudo que eu faço, na faculdade, a sua postura como marido, como esposa, no seu trabalho, nas redes sociais, o seu uso do dinheiro. Deus é glorificado em tudo na nossa vida. Não faça departamentos na sua vida, não crie gavetas no seu relacionamento com o Senhor. Não crie gavetas no seu relacionamento com o Senhor. Então, cuidado, não seja precipitado. E busque e siga a direção de Deus. Ore pedindo sabedoria, conheça a palavra de Deus, não seja guiado pelos seus sentimentos e use balizas para tomar boas decisões. Amém? Como é muita informação, eu decidi compartilhar com você esse esboço. Eu vou mandar ele lá no grupo da igreja depois, para você poder rever, que é muita informação e às vezes não fica guardado na cabeça, né? Mas você vai poder voltar a consultar aí o esboço conforme eu fiz, tá bom? Como eu disse, essa era uma mensagem de muitas informações, de muito conteúdo, mas eu sei que durante essa reflexão, você foi levado a pensar nas suas decisões, você foi levado a pensar em decisões que você talvez já tenha tomado no passado e talvez esteja naquela circunstância de viver as consequências de decisões passadas. Talvez você está num momento de decisão determinante na sua vida, ou talvez você está passando por uma situação diferente, que eu não citei aqui. Em todas elas, como eu disse, há a graça de Deus. O que eu quero é que você tome uma decisão hoje no seu coração e na sua vida, de decidir, de caminhar com base na sabedoria de Deus. Tome a decisão hoje de dizer assim: Senhor, hoje há áreas que eu preciso conhecer mais. A Bíblia não é um livro para pastor, a Bíblia não é um livro para teólogo, a Bíblia não é um livro para religioso, a Bíblia é um livro para a nossa vida. Tome a decisão hoje de falar: eu quero crescer no meu entendimento e no meu conhecimento do Senhor. Eu quero ser moldado e trabalhado pela palavra de Deus. Eu não quero só estar perto, estar ao redor dos conhecimentos da palavra de Deus, mas eu quero conhecê-la. Há tantos provérbios que são importantes para a nossa vida e nos fariam olhar diferente para alguma coisa. Há tanta sabedoria na palavra de Deus que nos ajudaria a lidar com as coisas da nossa vida, com a injustiça social, com as questões de casamento, com as tentações que vivemos. A palavra de Deus é um livro para a nossa vida e ela quer te ajudar a ter uma vida diferente. E é por isso que eu quero orar por você agora, pedindo a mesma graça que eu tenho pedido pela minha vida, pedir sobre você. Como eu disse, tem uma coisa que eu sei, é que uma decisão acertada no passado, como eu dei o exemplo de ir para a cidade de Jundiaí, ela não significa uma boa decisão amanhã, uma boa decisão no futuro. Então eu quero junto com você hoje, independente da situação que eu e você estivermos, quero que você ore diante do Senhor agora. Quero que você peça a Ele: Deus, eu quero lidar bem com as mudanças, eu quero tomar boas decisões na minha vida. Me ajude, Senhor, me ajude. Deus amado, Pai bendito, eu te louvo, Senhor, porque o teu amor por nós não tem fim. A tua palavra está cheia de declarações de amor, cheia de afirmações da tua bondade, nos ajudando a não sermos ingênuos, imprudentes, insensatos e tomando más decisões na nossa vida. Tua palavra está repleta do teu amor,
que nos dá princípios, nos dá diretrizes para construirmos uma vida que vale a pena ser vivida. Não nos deixe, Senhor, ficar repetindo os erros do passado. Ajuda-nos nessa nova etapa que se inicia a não estabelecermos metas surreais, mas ajude-nos nesse novo tempo a olharmos para aquilo que temos vivido, olharmos para aquilo que temos sido e planejarmos bem uma mudança, uma transformação nas nossas decisões. Pai, ajuda o teu povo. Com certeza, Pai, há irmãos meus aqui que estão passando por lutas, por tempestades, talvez na área financeira, talvez no casamento, talvez na vida pessoal. Ajuda-nos a sermos sábios e tomarmos boas decisões. Ajuda-nos, Pai, em meio às tempestades da vida, aquelas circunstâncias que nós nem planejamos, não sermos precipitados, mas tomarmos boas decisões. Ajuda-nos a vivermos por fé, a encarar 2024 com fé e esperança, e não segundo as nossas percepções da vida, os nossos princípios e valores, mas segundo a fé na Tua palavra.